Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre outro elemento muito ligado a essa questão da automação, né, pneumática, hidráulica também, mas que ele tem uma vasta possibilidade de aplicação, que é justamente CLP, né? Então a gente vai fazer aqui um vídeo introdutório falando sobre CLP. CLP significa controlador lógico programável, né? Ou também, como muita gente gosta de chamar de PLC, né? Que aí já no caso é referente à sigla inglesa, né? Que é o inverso. Mas basicamente o CLP ele é um elemento que pode receber programação para processamento de dados de entrada, convertendo em dados de saída, né? A imagem de um CLP de um fabricante nacional, da WEG, né? Um excelente fabricante aí de componentes ligados à parte elétrica, né? E aí vale ressaltar a qualidade aí desse fabricante aí, que é muito bom. Então, basicamente, o que é que acontece? Né? Você tem os elementos de entrada, você tem processamento, né, o CPU, e tem a saída dele. Aí você diz, tá, ok, mas o que significa? Um exemplo bem simples. Quando você vai utilizar a lâmpada da sua residência, supondo que sua residência não seja aquela smart residência, não seja automatizada, quando você aciona a lâmpada dela, o que é que acontece? Você está acionando lá uma botoeira, né? Aquela botoeira lá está normalmente aberta, a corrente está chegando naquele ponto, quando você pressiona, você libera a passagem de corrente para chegar lá na lâmpada. E a lâmpada vai acender. Beleza. Mas imagina você acionar aquela botoeira de entrada e ela ligar uma lâmpada quando você acionar ela, depois de 5 minutos automaticamente uma outra acionar, depois de mais 10 minutos uma outra acionar, a primeira que estava acesa desliga e assim sucessivamente. Então você tem como criar aqui infinitas possibilidades de programação nesse sistema, ou seja, tudo se baseando em entrada e saída, né? Então você vai ter os elementos de entrada, né? Vai ter os elementos de entrada e vai ter os elementos de saída. Então isso dá uma série de possibilidades. Exemplo, elementos de entrada, sensores de presença, sensores de pressão, botoeiras, elementos que você consegue estar mandando uma condição de passagem de corrente ou não para esse sistema, né? E a saída são justamente os relés que ele possui, né? De saída, que vai estar mandando ou não a condição de passagem de corrente para aqueles elementos ali, né? Então você tem uma série de condições que podem ser utilizadas. Em resumo, os CLPs acabam fazendo com que você venha diminuir muito a condição física de elementos, contatores, fios, enfim, diminui muito. Porque o processamento dele vai ser todo interno aqui referente à CPU, né? Então você vai ter como deixar uma programação aqui na CPU para que venha atender aquela condição. Desde programações simples, você pode estar fazendo direto no elemento, ou até mais complexas, né, que você possa estar fazendo no computador e transferindo para o elemento, né? Então, te dá uma série de possibilidades aí para analisar entrada e saída, né, do sistema. Ou seja, uma condição de entrada, uma condição de saída, criar funções de memória, enfim, uma série de possibilidades para que venha a automatizar os sistemas, né? Então o CLP hoje ele está presente em residências, hospitais, indústrias, nem se fala, né? Visando automatizar sistemas, diminuir os hardwares, né? Ou seja, diminuir a condição física de instalação de alguns elementos, para que se venha a ter lá um fluxo mais otimizado e preciso do processo. Então a gente vai estar trabalhando alguns vídeos aí mais para frente aí com algumas situações de CLP, entendendo algumas lógicas aí de funcionamento, de possibilidade do CLP, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre o conceito de confiabilidade, né, ligado diretamente à parte de gestão da manutenção, né, conceito esse aí tão importante, né? Então a gente tem como base nesse conceito justamente a análise, né, da confiança do processo no que diz respeito à sua execução,
né? Então a confiabilidade acaba se tornando uma ideia fundamental, ou seja, que normalmente o grupo ali que está envolvido dessa ação normalmente entende ela, né? Mas normalmente entende ela mais de maneira intuitiva, né? Então é justamente esse detalhe da intuição que precisa ser decifrado para um ciclo, né, mais efetivo. Né? Então, meu sistema é muito confiável, mas quando você fala que ele é confiável, você está tomando como base qual parâmetro? Né? Então, a confiabilidade ela tem que ter como base e um parâmetro. Né? Então, é muito comum, né, esse problema, né? Porque cada pessoa acaba entendendo confiabilidade de uma determinada maneira. Né? Então, é importante ter uma definição. Exemplo, um dispositivo é considerado confiável, né? Exemplo, um automóvel, um avião ou qualquer outro tipo de mecanismo, quando ele permanece cumprindo suas funções durante toda a vida útil estabelecida pelo projeto, né? Independente de condição favoráveis ou adversas. Então, nesse caso aí, eu estou garantindo que a especificação, né, informada, ela é coerente com o processo qual aquele elemento ele vai estar atuando. Né? Então, exemplo, se uma TV ela tem uma garantia de 2 anos, né? Vou colocar aí uma TV que normalmente é um elemento que não tem tanta mudança de posição, ou seja, contato, movimentação, né? Normalmente ele fica mais ali estático, né, em determinado local ali da casa, enfim. Né, e tem lá a garantia de 2 anos, ele atende essa necessidade, ou seja, de 2 anos de garantia, sem ter aquele ponto ali de manutenção específico para ele, né, já que está dentro da garantia do fabricante, e ele atende essa condição, aí eu tenho um processo que ele realmente é confiável. Né? Então, é claro que é uma definição ampla, mas é importante analisar esse ciclo, né? Ou seja, ter um parâmetro para informar o porquê é confiável. Minha equipe de manutenção ela tem uma confiabilidade muito alta. Né? Então, se eu estou indicando que minha equipe de manutenção tem uma confiabilidade alta, estou indicando justamente que ela está atendendo os prazos, as especificações determinadas pelos processos estabelecidos da indústria, né? Da indústria onde eles estão inseridos. Né? Então, numa margem aí de 1.000 ocorrências, 3, 4 ocorrências dentro dessas 1.000 aí, vem ocorrendo algum problema, né? Eu tenho de fato um nível de confiabilidade muito alto para a minha equipe de manutenção, mas aí eu tenho um parâmetro para poder especificar o porquê ela é confiável, né? Então é importante fazer essa associação com parâmetro, né? Então, sempre que se for tratar, né, do termo confiabilidade, é importante ter um parâmetro para se distinguir, né? Ou de fato para explicar o porquê é que esse elemento, máquina, grupo é confiável. Tá bom? Então, quando se fala do termo confiabilidade, sempre fica atento a essa, um parâmetro para indicar de fato o porquê que ele é confiável. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas da parte de gerenciamento e manutenção. Hoje a gente está falando sobre alguns conceitos específicos, né? A gente já falou sobre conceito ligado à parte de confiabilidade e agora a gente vai falar sobre conceito da parte de sistema. Né? É muito comum esse termo, né, nas indústrias, né? Sistema mecânico, enfim, várias situações que se aplica o termo sistema, mas é importante ficar atento com a definição, né? Onde a gente tem que o sistema é justamente um conjunto, né, de dispositivos que operam formando uma unidade destinada a cumprir determinada tarefa. Né? Eu só tenho o termo sistema ligado à indústria, a essa questão do conjunto? Não, tenho sistema ligados a também situações de montagem de associações de várias empresas ou grupos de empresas que venham a estar trabalhando com base também em um determinado parâmetro, né? Então é importante ter essa ação. No que diz respeito à indústria, especificamente o sistema ele tem essa base, que é justamente ter esse conjunto, né, de elementos que venham a trabalhar com um único sentido, né? Ou seja, atender uma determinada missão, um determinado trabalho ali específico que ele venha a ser efetivo nesse ciclo. Né? Então, é também interessante analisar que existem sistemas que
possam ser constituídos por mais de 2 ou mais grupos, né? Para que ele venha formar uma célula, né? E justamente essa célula também está atendendo um objetivo macro, né? Então é importante ficar atento com isso, né? Exemplo, para exemplificar essa questão, né? Vamos supor que a gente venha a... Vamos falar sobre ar-condicionado, né? Eu acho que é um exemplo interessante para isso, né? No passado, o conforto do ambiente era fornecido por 2 sistemas separados, um destinado normalmente a resfriamento e outro ao aquecimento, né? Exemplo, dependendo da região onde você está, né? Então, um sistema ligado à parte de resfriamento, né? Normalmente você está no verão, e um sistema ligado a aquecimento quando você está no inverno, né? Então, se você for observar hoje, né, normalmente a gente tem um único sistema que vem atender esse ciclo, né? Ou seja, o mesmo elemento que vem atender tanto situações para o frio como situações para o calor, ou seja, um sistema integrado onde a gente tem essas duas funcionalidades. Então, eu tenho um ciclo de componentes que venha dar essa condição do resfriamento e tem um ciclo de componentes que venham a dar essa condição do aquecimento, né? Ou se a gente não tiver ciclos diferentes, mas que eles venham ter capacidade de processamento para que venham atender aqueles parâmetros específicos, tanto para o resfriamento como para o aquecimento, né? Então a gente tem a junção de 2 sistemas visando um único objetivo, que é o conforto de um ambiente, né? Então o sistema ele tem como base essa questão, né? Que é justamente esse conjunto de elementos visando atender determinada tarefa, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!